Essa é a Carla Zanini. E esse é o Gabriel Wen. E começa agora o Brazuca, a nova revista do Multishow. Aqui você vai encontrar música, esportes, gastronomia, tecnologia e muito mais. E tudo do Brasil. E para começar, vamos ver o que rola no programa dessa semana. O futebol ele é um esporte viciante, né? A gente vive um momento de valorizar a nossa cultura. Embu reúne artesanato, culinária e um pouco da história do nosso Brasil. O brasileiro é muito criativo justamente pro lado do improviso. O Brazuca está em Maresias, litoral norte de São Paulo, para mostrar um esporte que é a cara do país. O futebol e o vôlei são os esportes mais populares do nosso Brasil, que juntos formaram o futevôlei, a mania das praias. Eu estou aqui do meu lado com o Guariba, que é professor de futevôlei, que vai contar pra gente como surgiu essa paixão pelo esporte. Bom, a paixão por futebol começou em 94, né? E eu jogava futebol e começou a surgir o futebol no Brasil com a presença do Romário, que passou na televisão e ficou aquela boom do Romário. E aí a gente começou aqui em Maresias, eu e mais 5 amigos, né? E começamos a jogar futebol e com o tempo a gente não jogava mais futebol, só ia só jogar futebol. Aí depois eu comecei a representar a prefeitura e tem escolinha com a criança carente aqui no bairro de Maresias. São 25 crianças, dos 9 aos 12, dos 12 aos 16. E como foi essa transição de ir do futebol para o futevôlei? Olha, foi muito fácil, porque o futebol ele é um esporte viciante, né? Você fica viciado, você esquece futebol e outra, não tem aquele contato físico, né? O futebol é outra arte, é mais prazeroso, na verdade, né? E qual que é o primeiro passo para quem quer começar a aprender o futevôlei? Pessoa iniciante, uma mulher no caso, em 30 dias eu consigo fazer ela jogar. O cara é mais 15, 20 dias, ele já está jogando, já está dando os primeiros passos. Já está acostumado a jogar futebol. Já está acostumado a jogar futebol. Só que o futevôlei tem uma diferença. É muito mais fácil jogar futevôlei do que futebol. É mesmo? É, principalmente para a mulherada. A mulherada aprende mais rápido, porque é um esporte de paciência e técnica. E nessa área as meninas dominam muito bem. Comecei jogando altinha na praia, acaba que meu ex, ele jogava futevôlei, então ele começou a me ensinar altinha. E aí depois da altinha ele começou a me incentivar a entrar na quadra. E aí foi quando eu comecei a desenvolver mais o futevôlei, e aí eu vi que era preciso ter mais técnica, né? Foi quando eu fui para a escola de futevôlei. Então significa que a mulherada que está em casa que não joga futebol, que quer fazer futevôlei, consegue. Consegue, não. Quem joga futebol eu acho que tem já uma noção, só que vão ter certos vícios que pode ser controlado também, né? Trabalhado, mas acaba que é melhor ainda se você já faz futebol. Quem não faz também é uma prova, eu sou uma prova viva de que dá tudo certo. Quantas horas você costuma praticar o esporte aqui por dia? Olha, eu chego de manhã e vou embora só final de tarde mesmo. Jogo um pouquinho, descanso um pouquinho, tomo uma água de coco, volta. Hoje eu joguei umas 10 partidas. Eu tô aqui com o Jadson, que é enteado do Guariba. Eu queria saber há quanto tempo já você faz? Eu já faço futebol há 4, 5 anos já, tipo na faixa de 5 anos. Você começou como? Eu comecei, tipo,
começou a dar aula para os moleques de idade tipo, 10 a 14 anos, ele começou a dar aula. Então eu já comecei ajudando. Mas tipo, não fiz aula, nada não, só ajudei, eu desenvolvi o futebol. Você tem vontade de ser esportista profissional? Eu quero ser, tipo, dar aula, ser um professor de educação física também. O Brasil possui uma culinária bastante diversificada e provar desses pratos num só lugar não é tarefa fácil. Mas aqui no Capim Santo você encontra uma releitura de pratos tipicamente brasileiros. Na praia de fora tem o mar, um boto casado com sereia. Eu tô aqui com a Morena Leite, que é chefe do Capim Santo, e vai contar pra gente como surgiu o restaurante. Na realidade, o restaurante surgiu quando os meus pais se mudaram aqui de São Paulo, no final da década de 70, em busca de qualidade de vida para Trancoso. O restaurante começou dentro da minha casa, no fogão a lenha. Minha mãe praticava uma cozinha macrobiótica, antroposófica, vegetariana, que era mesclada com os peixes e frutos do mar que vinham ali da praia na frente da nossa casa. Eu, há 11 anos, me formei como chefe de cozinha no Cordon Bleu em Paris. E na minha volta para cá, eu transformei a cozinha no Capim Santo num tripé, que é da cozinha saudável, com a técnica francesa e ingredientes brasileiros. Então eu viajo muito o Brasil inteiro, acabei de voltar de Manaus, aliás, conhecendo os pratos locais e depois deixando eles talvez um pouco mais suaves e um pouco mais leves. Eu tenho vatapá, por exemplo, mas eu uso o camarão fresco, eu não coloco dendê nem coentro. Tem algum ingrediente que seja mais difícil de conseguir? Tem vários, na realidade. Lá eles são coletores, né? Eles pegam ali na floresta o que está disponível. Eles não produzem para exportar. Eu estava brincando, falando que Manaus é quase que um país à parte, é tão longe, é tão difícil o acesso às coisas lá e de lá para cá. Fino que eu não sei cantar. Cada viagem, cada festival que eu tenho, eu volto com novas ideias e com a cabeça. Eu estava falando lá em Manaus que eu viajo muito o Brasil e vou para fora também bastante. E que mais do que geograficamente, para mim, me encanta conhecer as pessoas de cada lugar. Assim, eu acho que, eu sempre falo que a comida alimenta meu corpo, assim como a cultura alimenta minha alma. E para mim as pessoas são esse caldeirão de cultura, conhecer pessoas. A felicidade. Como surgiu a ideia de fazer releituras de pratos típicos brasileiros? Foi no Cordon Bleu, quando eu fui morar primeiro com 16 anos na Inglaterra. E nesse momento a gente vivia um momento de supervalorizar tudo que vinha de fora. Então a música, o cinema, a moda, a gastronomia, a gente importava muita coisa. De rei ou de pirata ou jardineira. Eu acho que de 15 anos para cá a gente vive um momento de valorizar a nossa cultura, valorizar os nossos produtos com conteúdo, porque nesses últimos 15 anos os brasileiros viajaram muito, eles conheceram o mundo e hoje eles têm firmeza em saber o que eles fazem, o que nós fazemos é muito bom. Nós temos a criatividade e uma grande variedade de produtos que é única no mundo. Aqui é Embu das Artes,
uma cidade com espaço voltado para diversas manifestações artísticas e que recebe turistas de diversos países que vêm até aqui só para conhecer a sua famosa feira de artesanato. Toda a fauna, flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. O objetivo que foi fundado o Museu do Índio aqui em Embu? Em 1970, eu expondo no Consulado Norte-Americano, lá na Avenida Paulista, com a Padre João Manuel, recebi a visita de um dos irmãos Vilas Boas, na pessoa do Orlando Vilas Boas, e que gostou muito do meu trabalho e me proporcionou uma visita ao Parque Nacional do Xingu. A partir de 1971 até 78, eu fiquei ali no Xingu fazendo pesquisa para a minha pintura. Zumbi era lampião, lampião era zumbi, 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 zumbi. E acabei formando um acervo para a minha coleção particular, né, que foi crescendo de tal forma que eu senti a necessidade, no meu estúdio, que era numa chácara aqui do Embu, fazer uma pequena exposição do artesanato indígena, né, da arte indígena, e isso despertou muito interesse por parte de estudantes e tudo mais. E ela foi crescendo, então, e há 15 anos atrás eu inaugurei lá um pequeno museu na minha chácara. Aí ele foi crescendo ainda mais e eu recebi o convite por parte de um amigo aqui da cidade para ele construir esse prédio e eu colocar no meu museu. E provando sabores e odores dos melhores momentos, não sejam em vão, guardados na cabeça. E qual tipo de público costuma visitar o museu? Público adulto, que é o estrangeiro, né, e aqueles mais intelectualizados, é os que têm mais interesse em fazer visita e ter conhecimento da arte indígena. Com um sorriso quente na mão, o sol vassalo do céu se anuncia presente, antigo pra escuridão. Sem bater o chão. No período do regime militar, artistas influenciados pela cultura hippie vieram para a cidade e se estabeleceram por aqui. Aos poucos, eles foram construindo lojas de artesanatos, restaurantes típicos, antiquários, e hoje a cidade é conhecida como Terra das Artes. Ninguém quer saber o gosto do sangue, mas Ocupando toda a parte central da cidade, a Feira de Artesanatos convida para um passeio. Os expositores se dividem em artes plásticas, artesanato, comidas típicas e plantas ornamentais. cada cor e do cheiro, cada cor tem o seu cheiro, cada hora lança sua dor e dessa insustentável leveza de ser. Eu gosto mesmo é de... Localizado a 30 quilômetros da cidade de São Paulo, Embu reúne artesanato, culinária e um pouco da história do nosso Brasil. Se você quiser conhecer mais, acesse o nosso site. Tudo se cria, nada se copia. A criatividade não tem limites na Inventolândia. Aqui também fica a sede da Associação Nacional dos Inventores. Do meu lado está Carlos Mazei,
que é presidente da Associação Nacional dos Inventores. Carlos, qual que é o objetivo da associação? Bom, a Associação Nacional dos Inventores foi criada em 92, antes do museu, justamente para ajudar as pessoas que têm ideias e não sabem o que fazer com esses novos projetos. A gente faz uma formatação geral, primeiro, claro, a proteção com patente, né, em nome do inventor, e aí nós vamos para o mercado buscar empresas que tenham condições e interesse de fabricar aquilo que ele inventou. E como funciona para patentear uma invenção? Bom, primeira coisa que você tem que fazer quando você tem uma ideia é fazer uma pesquisa num banco de patentes. Existem alguns, a gente sugere o patentesonline.com.br, que é um site desenvolvido por brasileiros, que está linkado diretamente com o banco de patentes de NPI. Então você teve a ideia, por exemplo, de um cadeado inovador. Vão aparecer todas as patentes que já foram inventadas, de todos os projetos que já foram inventados, que estão registrados patentes, e você vai olhar se algum daqueles se parece com o teu. Se não, se você fala, pô, meu cadeado é totalmente inovador, você vai poder pedir uma patente. A partir daí é que é feito um relatório descritivo, um desenho técnico, o inventor aprova e nós damos entrada na patente. Você acha que o improviso do brasileiro ajuda na hora da criação? Com certeza, o brasileiro é muito criativo justamente pelo lado do improviso. Você pega pessoas que são felizes perdendo tudo, né? Mesmo perdendo tudo, perdendo pelo lado financeiro, eu falo, a pessoa continua andando. Já em países desenvolvidos isso fica complicado, tem muita gente até que tira a própria vida porque não tem mais dinheiro para comer. O brasileiro dá um jeito para tudo. Então isso ajuda muito na criatividade. Andava muito louco, abriu sua cabeça. Eu vou fazer meu som, não importa o que aconteça. No meu invento, eu consigo manter essa esfera flutuando e esse aqui dá o diferencial, o visual atrativo, assim, que você mantém uma bola iluminada, né, suspensa no ar, assim, sem nenhum fios ou hastes. Estamos de volta e eu tenho uma pergunta. Você já ouviu falar em tubaína? Eu conheço tubaína, mas não costumo tomar muito, só às vezes, quando eu tô na casa de alguém e tal. Mas eu gosto. Eu conheço a tubaína desde pequena, eu acho super gostosa, docinha e é tradicional, uma bebida muito antiga e é legal. A tubaína faz relembrar a infância, assim, tem um gostinho docinho, diferente, é bem gostoso. Eu gosto de tubaína, conheço tubaína desde pequeno, interior, tubaína funada, me lembra meu avô. No Brasil tem uma bebida típica que muita gente já experimentou, pelo menos já ouviu falar. Sabe que bebida que eu tô falando? Eu tô falando, é claro, da famosa tubaína. Como surgiu a famosa tubaína? A gente, pelas informações que a gente tem, achamos que a tubaína surgiu no final do século XIX, feita por famílias italianas no interior de São Paulo. Tá? Mas tem algumas informações que dizem que foi a família Ferraspari que inventou em 1932. Só que a gente tem uma tubaína de 1913 já com a marca Tubaína.
tem uma outra de 1897 que a gente vende aqui. Então, assim, a gente tem, ela tem mais tempo do que se fala. Como surgiu a ideia de montar o Tubaína Bar? A gente queria abrir um bar nessa região do Baixo Augusta e quando a gente começou a fazer a pesquisa de qual que seria o nome, a nossa sócia sempre falava que a gente tinha que ter uma carta de tubaínas. Uma hora ela falou isso numa reunião e a gente teve um estalo e a gente falou, tubaína. A gente decidiu abrir um bar de tubaínas, contando a história das tubaínas, dessa coisa do interior de São Paulo, da comida do interior, enfim. Fizemos a decoração, tudo em volta disso. O que vai na receita da tubaína? As primeiras tubaínas, elas eram feitas de tutti-frutti, tá? Mas depois elas começaram a usar guaraná. E depois a tubaína virou um refrigerante regional. Então qualquer refrigerante que não é uma grande marca, ele é uma tubaína. Então você tem tubaínas de abacaxi, de limonada. A gente tem mais de 20 tipos. A gente tem, por exemplo, o Jesus, que é o guaraná mais famoso do Brasil, que é a tubaína mais famosa do Brasil, né? O Guaraná Jesus, que é do Maranhão. Essa aqui é a tubaína Fabre, que é aquela que eu falei que é de 1897. Essa aqui é a Guaranita, que é do interior de Minas. Orquestra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a ideia de música clássica, certo? Mas você já ouviu falar numa orquestra de berimbaus? Conta pra gente, como surgiu a ideia de formar uma orquestra de berimbaus? A orquestra de berimbaus surgiu naturalmente quando eu reunia muitos anos atrás, quase 30 anos, vamos dizer, desde quando a gente veio morar no Morro, na pracinha onde a gente, a praça onde acontecem as manifestações, eu, fim de tarde, aos domingos, chamava os filhos e alguns vizinhos para tocar berimbau, jogar capoeira e tocar samba, instrumentos na praça. E aí houve os primeiros encontros de vários berimbaus reunidos. É que a orquestra existe uma regência, né? Eu sou o regente da orquestra, idealizei a orquestra, e que a orquestra tem as afinações dos instrumentos, né? Os naipes de berimbaus, que na capoeira existem três diferentes berimbaus, que é o gunga, que é o berimbau grave, o médio, né? E o viola, que é o berimbau agudo, o som agudo. E aí eu tentei ir pesquisando e trabalhando as afinações. A orquestra do Mundo Querosene tem relação com outras orquestras de berimbaus? Assim? Então, a orquestra de berimbaus tem nomes diferentes, tem uns que chamam berimbalada, né? A minha intenção é que o berimbau precisava realmente ter uma orquestra de berimbaus, né? Que gravasse, que tivesse um trabalho próprio de registro, para colocar para as outras entidades, não só de capoeira, que é possível, dentro de um instrumento que não tem muito recurso, você criar as suas orquestras, né? É uma orquestra, né, de berimbau. E aliás, vocês gravaram um CD, Sinfonia de Arame. Sinfonia de Arame. É o primeiro CD com formação em baile que está saindo aí. Posso ver? E eu não fiz isso com essa intenção de ser o primeiro, mas de repente já estão me falando que já é o primeiro CD no Brasil. E foi uma intenção assim. Nossa, lindo o CD de vocês. É um CD que já está, quer dizer, vocês estão recebendo quase em primeira mão.
vocês com os projetos sociais? A relação é muito interessante, porque os projetos sociais, eles, como a gente falou, a gente é um ponto de cultura hoje, né? São projetos sociais, né? que tentam se sustentar, que ao longo desses anos a gente vem tentando sobreviver em termos de cultura. Então, agora nada mais é com o ponto, radicalizou a coisa de você ter um recurso, né, um recurso pouco, que chega mais ou menos a R$3.000, que você tem que distribuir esse recurso dentro da proposta que você coloca dentro do projeto. E como foi o lançamento dele? Foi muito bom, eu estava com uma expectativa boa e muita gente, está todo mundo otimista, o pessoal da orquestra, né? A formação da orquestra é muito interessante, que é formado por pessoas da comunidade, professores, mestres, então todo mundo no dia assistindo e participando. Semana que vem a gente volta com muito mais Brasil para vocês. Você pode participar do nosso programa acessando www.multishow.com.br/brazuca e mandar o seu recado pra gente. Boa semana e até mais. Valeu, galera!